A etapa final da produção xilográfica é a impressão da matriz já previamente gravada. Esse processo requer um pouco mais de espaço que as etapas anteriores e também mais materiais especializados. Essas etapas, em especial a da transposição da imagem para a matriz e da sua gravação, foram mais facilmente adequados aos materiais disponíveis de antemão e aos espaços domésticos durante o isolamento social. Para facilitar essa adaptação da xilogravura a espaços sem maquinários especializados para impressão, como os utilizados no espaço do ateliê, o professor José Roberto Schnedorf criou alternativas juntamente com seus alunos, quando se aproveitou como oportunidade o desafio de usar o ambiente digital para o ensino-aprendizagem de gravura, a fim de construir nele um espaço de troca de ideias, de inovação de métodos e ferramentas, de adaptação ao fazer residencial e individual e de contribuição mútua entre professor e aluno. É sabido que cada um está inserido em uma realidade social, bem como cada um possui uma dinâmica familiar específica, ainda mais em tempos de pandemia, na qual espaços e aparelhagens tiveram que comportar toda uma nova estrutura de trabalho e estudos entre todos os moradores da mesma casa. Assim, nasce o desafio de finalizar a xilogravura, de a imprimir e a deixar para secar em meio a outras condições do isolamento. A primeira medida tomada pelo professor, inspirado em noções de arte-correio, foi criar um kit contendo tinta tipográfica, rolinho de borracha e um barém, além de lixas e goma laca. As primeiras utilizadas antes do processo de gravação da matriz, como forma de preparo da madeira, e a goma laca para ser aplicada após a gravação, como forma de melhor preservar a madeira, de remover a tinta dela mais facilmente após o processo e de torná-la mais receptiva ao entalhe. Esse kit permitiu que os alunos que não tivessem acesso a esses materiais ou o desejo ou a condição financeira de comprá-los, rolinho, espátula, tinta e barém, conseguissem realizar suas impressões em casa. Tal kit viajava de aluno em aluno, sendo realizada essa viagem entre seus usos por meio de correio ou outra forma de entrega capaz de respeitar o isolamento social. Também surgiram alternativas para esses materiais, para quem quisesse experimentar criar seu próprio kit de impressão com os materiais disponíveis em casa. A tinta para impressão em xilogravura é originalmente densa, viscosa e aderente o bastante para que se consiga prender a matriz e assim ser transferido para o papel a partir do contato deste com a matriz, entremeado pela tinta. Em razão da longa conexão histórica ocidental da xilogravura com o universo do impresso, jornais, livros, etc., normalmente esta tinta é de mecânica gráfica, ou seja, oleosa. Suas principais versões são a tipográfica ou a offset, encontradas mais facilmente em lojas especializadas em impressões e gráficas hoje em dia. Como alternativa caseira a essa tinta ideal, foi proposta a receita alternativa tradicional: goma arábica, mais glicerina, mais carbonato de cálcio ou talco industrial, mais pigmento líquido ou em pó, e dialogadas versões aproximadas. Foi também utilizada tinta a óleo de pintura em tela, acrescida do talco ou do carbonato, bem como houve quem experimentasse misturar tinta guache com óleo de linhaça. Nesses casos, as matrizes utilizadas pelos alunos para aplicação da tinta na imagem eram de madeira, MDF, linóleo ou borracha. Já quem utilizou matriz de isopor conseguiu usar tinta guache sem adaptação em sua composição, ou simplesmente adicionando cola branca comum a guache. Com a tinta pronta, seja ela feita em casa ou alguma tinta gráfica específica, contando atualmente com as versões em bisnaga à venda, mais baratas e mais individuais, parte para a escolha do local para a abrir e a aplicar na matriz. Aconselhado que seja um local de fácil limpeza, como uma mesa de vidro ou bancada de vidro. Quando não se tinha essa possibilidade em casa, foram adaptadas as bancadas, como utilizar tábuas de corte de vidro ou acrílico duras, pedras lisas, fórmicas, azulejos ou mesmo retalhos dessas peças. Ou ainda superfícies forradas com filme plástico ou adesivo, tipo contact. Com a superfície pronta e limpa, a tinta é esticada sobre ela, com o uso de uma espátula de pedreiro ou mesmo com uma colher, e estará pronta para ser aplicada na matriz. Rolinho de borracha nitrílica ou de poliuretano é utilizado para transferir a tinta da bancada para a matriz. É importante que ele seja firme, porém não totalmente rígido, para que consiga aceitar a viscosidade da tinta e se conduzir bem nos relevos produzidos na matriz. Como alternativas a serem feitas em casa, houve as propostas pelo professor.
a produção de rolinho feito com cola quente, rolha de cortiça, borracha escolar ou inclusive com silicone de vedação endurecido. Os alunos que trabalharam com guache conseguiram aplicar a tinta na matriz de isopor utilizando um rolinho de espuma, mas os demais alunos que utilizaram tinta com base oleosa ou gráfica à base d'água tiveram que criar seu próprio rolinho ou utilizar o rolinho do kit viajante. A quantidade ideal de tinta no rolinho para o entintamento da matriz foi sendo experimentada por aluno individualmente em sua casa e acompanhada pelos colegas e o professor de forma remota. Utilizava-se em especial a audição para saber se havia pouca ou muita tinta no rolinho, devendo o som produzido pelo rolar do rolinho na tinta esticada ser abaixo do de um pastel fritando. Problemas na entintagem podem ocasionar impressões muito claras, áreas sem tinta ou impressões escuras demais e que perdem os detalhes da gravação pela quantidade excedente de tinta que entra nas áreas gravadas ou nas veiuras das madeiras. Após a matriz estar com tinta, parte-se para a etapa da impressão. Primeiro, deve-se posicionar o papel a ser impresso sobre a matriz entintada, para que as cópias sejam todas o mais iguais possíveis. Usa-se um registro, conhecido como berço, como guia para este encaixe do papel sobre a matriz. Em modo remoto, a principal maneira de se imprimir foi utilizando colher de pau ou barém, porém não foram as únicas. Quem tinha prela em casa conseguiu fazer a impressão de suas gravuras usando, bem como a prensa. Ambos disponíveis no ateliê da faculdade, então inacessível por questão sanitária. Outras formas de transferir a tinta da matriz para o papel foram testadas, como usar o peso do corpo e de materiais que se tinha em casa, como enciclopédias, caixas de leite e outras embalagens pesadas. Ou mesmo passar a roda do carro por cima da matriz com papel e uma outra madeira protegendo este útil. De qualquer forma, a etapa da impressão é sempre a mais puxada fisicamente falando e demanda mais tempo e atenção para que seja aplicada uma pressão de forma homogênea em todo o papel. Com as impressões feitas, é necessário posicioná-las para que sequem, o que demora consideravelmente em se tratando de tintas oleosas. Em sala de aula, usa-se a secadora, porém em casa utilizou-se muito entre os colegas os clássicos varais, estes inclusive muito tradicionais na cultura do cordel como forma expositiva. O tempo de secagem varia conforme a quantidade de tinta aplicada e o tipo de papel ou outro suporte utilizado, mas o tempo médio é de 1 semana a 10 dias para tintas tradicionais ou suas aproximações. Durante este período, é aconselhável que não se mexa nas impressões, para evitar que borrem ou manchem. Para a limpeza da bancada, utilizada para entintagem, bem como do rolinho da espátula, usa-se solventes oleosos, tais como thinner, água rasa, querosene ou removedor. Porém, estes produtos são muito fortes, insalubres e costumam ocasionar alergia em algumas pessoas, mesmo as suas versões sem cheiro. Em aula, como o ambiente é melhor arejado, esses solventes não causam maiores problemas, mas em casa, em especial as pequenas e mal ventiladas, se tornam impossíveis de serem usados. Assim, alternativas foram buscadas, como usar detergente neutro misturado com óleo de cozinha. Também se experimentou usar óleo de coco ou de amêndoa e lenços umedecidos, sendo a segunda opção a mais inodora e menos enjoativa de todas. A matriz também deve ser limpa com esses mesmos produtos, porém, nunca a molhando diretamente com água, porque pode mofar, empenar e estragar. Em especial as matrizes de madeira MDF. Para quem utiliza tinta à base d'água para fazer as gravuras e matriz de borracha, a limpeza pode ser feita com sabão ou detergente.